os melhores exames para fazer o diagnóstico das arritmias cardíacas. Neste vídeo eu vou te passar um passo a passo de todos os exames importantes para fazer o diagnóstico dessas arritmias. E já te aviso, é muito difícil em alguns casos fazer esse diagnóstico e muita gente fica tomando remédio para ansiedade e não descobre se tem arritmias cardíacas. Se você gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. As arritmias cardíacas são diversas, não existe só um tipo de arritmia cardíaca. O termo arritmias cardíacas é referido a vários tipos de distúrbios do ritmo do seu coração. O seu coração, ele não bate só tum-tá. Algumas vezes ele pode ter algum distúrbio desse ritmo do tum-tá. Às vezes um batimento errado que aparece no meio do ciclo cardíaco, por exemplo, as extrasístoles, ou até mesmo batimentos que são lentos, que são bloqueios no coração, que podem ser também diagnosticados por esses exames. Mas eu vou te falar os exames que são necessários numa investigação inicial e também exames que são mais específicos para arritmias cardíacas. Primeiramente, o exame padrão inicial para fazer o diagnóstico, para saber como é as propriedades elétricas do seu coração, é o eletrocardiograma. E nele nós temos informações importantíssimas e até mesmo já podemos fazer o diagnóstico aí. Pessoas que têm arritmias que são todo momento, a cada minuto, a cada segundo, fazem o diagnóstico a partir de um eletrocardiograma. Outra coisa é pacientes que têm a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tem as alterações eletrocardiográficas dessa síndrome. Às vezes, na grande maioria das vezes, o eletrocardiograma já é determinante. Lembrando que alguns pacientes têm a chamada via acessória oculta, que só aparece no exame invasivo do estudo eletrofisiológico, mas isso eu vou deixar mais para frente. O eletrocardiograma, então, ele pode determinar alguns diagnósticos muito importantes. Por exemplo, síndrome de Brugada pode ser feito no diagnóstico do eletrocardiograma, síndrome de Wolff-Parkinson-White, pode ver extrasístoles ventriculares, extrasístoles supraventriculares, padrão de repolarização ventricular precoce, intervalo QT prolongado, fazendo diagnóstico às vezes da síndrome do QT longo. Então tudo isso é importante num eletrocardiograma. Pacientes que estão bradicárdicos com batimentos lentos também podem fazer esse diagnóstico. Bloqueios atrioventriculares são feitos diagnósticos no eletrocardiograma. Então é fundamental, se você vai passar por uma consulta aí com seu médico cardiologista, eletrofisiologista, que você leve o seu eletrocardiograma de repouso. Esse exame é um exame muito importante que o seu médico vai querer abordar e avaliar com minuciosidade esse exame. O eletrocardiograma pode dar inúmeras informações. Um outro exame também que é importante é o teste ergométrico. Mas o teste ergométrico não é feito para quem quer saber se tem isquemia no coração? Errado. Uma das funções do teste ergométrico é para avaliar arritmias, principalmente arritmias que são desencadeadas por exercício físico, por estresse emocional, estresse adrenérgico, aquela adrenalina. Então o teste ergométrico ele pode ser utilizado nesses casos. Outro caso importante é para o paciente que tem batimentos lentos. Se nós queremos saber se os batimentos lentos são por causa de uma doença ou porque ele só tem um tônus vagal exacerbado, ou seja, ele já tem um condicionamento físico e essa bradicardia é natural dele, o teste ergométrico vai trazer essas informações muito importantes. É o que chamamos de resposta cronotrópica. E o teste ergométrico, ele faz sim um papel fundamental nessa avaliação. Então, outro exame importante que o seu médico pode solicitar e está certo é o teste ergométrico, o exame de esteira. Para pacientes que não conseguem fazer o teste ergométrico na esteira, pode ser feito até o ciclo ergométrico, que é fazendo por pedaladas, pela bicicleta. E também ele serve também para avaliar, pois o paciente vai estar monitorizado para fazer esse exame e avaliação eletrocardiográfica em tempo real. Então esse exame também é muito importante. Aqui eu vou abrir um parênteses sobre um exame chamado ecodopplercardiograma ou ecocardiograma transtorácico.
O ecocardiograma, ele não vai fazer o diagnóstico de arritmias cardíacas, e muitas das vezes ele pode até sugerir que o médico fale que está tendo arritmia extrasístoles, mas esse não é o exame fundamental para isso, nem para diferenciar esse tipo de arritmia. O médico, ele vai avaliar outras condições, as válvulas cardíacas, o tamanho das cavidades, a musculatura do coração, mas é um exame também que o médico vai solicitar, provavelmente, pois ele quer avaliar se o seu coração é estruturalmente normal ou alterado. Pacientes que têm coração alterado tendem a ter outros tipos de arritmias ventriculares, arritmias que podem ser malignas. Por isso, é fundamental também esse exame, mas ele não é um exame direcionado para arritmias cardíacas, mas ele, dentro da sua propedêutica, dentro da sua avaliação, o médico irá solicitar. Agora, outro exame muito importante, o Holter de 24 horas. É um aparelhinho que fica com eletrodos em você, no seu tórax, monitorizando durante as 24 horas. Lembrando que nós temos também o Holter de 48, de 72 horas e até de uma semana. Então, por que colocamos primeiro o Holter de 24 horas, ou então pensamos no Holter de uma semana, ou de 72 horas? Isso vai depender dos sintomas do paciente. Por exemplo, se o paciente é assintomático e a gente vai começar a avaliação, ou então os sintomas são diários dessa pessoa, desse paciente, por exemplo, no caso que ele tem palpitações todos os dias, nós vamos colocar o Holter de 24 horas. E esse exame, ele vai dar informações muito importantes. Ele vai diferenciar para a gente qual o tipo de arritmia, qual o padrão dessa arritmia. Essa arritmia, ela fica mais durante o período de vigília, quando o paciente está acordado, ou quando o paciente está dormindo, ou se não importa esse padrão, esse paciente tem arritmia a todo momento. O Holter de 24 horas vai avaliar tanto bradicardias, vai avaliar a síndrome de Wolff-Parkinson-White, se o paciente ele tem a perda da pré-excitação, ou então ele fica a todo momento com pré-excitação. Tudo isso é importante para avaliar o quadro clínico do paciente, se ele tem associação com taquicardias, palpitações durante aquele sintoma, correlacionar o sintoma com o achado eletrocardiográfico no Holter. Tudo isso vai trazer informações para o seu médico para o tratamento adequado da sua arritmia cardíaca. Então, o Holter de 24 horas, para mim, é um dos exames mais importantes aí na avaliação inicial do paciente que está tendo sintomas de arritmia cardíaca. Então, ele, provavelmente, o seu médico vai pedir também. Agora, vamos partir para uma área aqui de exames que são específicos. Um exame que é muito pouco utilizado, na verdade ele é muito pouco até mesmo conhecido pelos cardiologistas, é o monitor de eventos externo, que é o monitor de eventos, é o chamado Looper. O Looper externo é um aparelhinho que ele pode ser utilizado para quando você tem episódios de arritmia que são muito espaçados. Por exemplo, uma semana, 15 dias, ele pode ficar até no paciente até 30 dias. Esse aparelhinho, ele é colocado como se fosse um Holter com 2 eletrodos no seu tórax, e quando você tiver, ou o paciente estiver sentindo a arritmia cardíaca, ou palpitação, ou aquele sintoma que relatou para você, podendo ser até o sintoma de lipotímia, mal-estar, querendo dar tontura, a pessoa pode apertar o botãozinho, e esse botãozinho ele vai gravar para trás desse sintoma, dependendo da configuração, 2 minutos para trás, geralmente, e mais 3 minutos para frente. Ou seja, ele irá gravar aquela gravação que estava tendo o episódio no início, antes de começar os sintomas, e depois, até o final dos sintomas, se a pessoa tiver sintomas que são frustros. Então, ele vai detectar, correlacionar o sintoma com o achado eletrocardiográfico. Esse é o exame de monitor de eventos externo, o chamado Looper. Temos também o monitor de eventos, que é o interno, o implantável. Nesse caso dos pacientes que recebem essa cirurgia, que faz esse procedimento, o monitor interno implantável, o Looper implantável, ele tem indicação principalmente para avaliação de pacientes que estão desmaiando e já passaram por todos esses exames que eu falei anteriormente, e também já passaram até mesmo pelo estudo eletrofisiológico diagnóstico e não conseguiu detectar. O monitor de eventos implantável, o Looper implantável, ele é indicado nesses casos que o paciente tem bradicardias prováveis que não foram identificadas, que o paciente está tendo síncopes de repetição. É um aparelhinho que é implantado no tórax e ele é inserido no paciente
com uma pequena cirurgia. Ele é uma espécie de gravador que fica no tórax do paciente, monitorizando todos os batimentos dele. E naquele caso que ele tem um desmaio, ele pode correlacionar, o médico vai lá naquele episódio e avalia se teve uma bradicardia, um bloqueio no coração que ocasionou isso. Então é para casos especializados. Esse aparelho também já foi liberado para avaliação de pacientes que têm derrames. E os derrames, depois de toda a avaliação neurológica, não foi conseguido encontrar a causa. E se pode imaginar que essa causa pode ser uma fibrilação atrial. E para isso, o registro por mais tempo é necessário. Então esse aparelhinho, esse monitor de eventos, esse looper, ele é implantado também no tórax e fica aí de 3 a 4, 5 anos ou até mesmo quando fizer o diagnóstico da arritmia. Quando fizer o diagnóstico da arritmia, ele pode ser explantado, retirado do tórax. Então, esse já é um procedimento, um exame invasivo que pode perdurar aí por 3 a 5 anos, dependendo do caso do paciente. O monitor de eventos interno, que é o looper implantável, que é esse chipzinho que eu estou mostrando aí para vocês. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca-passo e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e fique por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. Não deixe de ativar as notificações desse canal para receber os vídeos, ser notificado dos vídeos que são postados para você. E se você quer conteúdo exclusivo, não deixe de conferir a nossa área de membros. Seja membro do Doutor Arritmia e tenha acesso a vídeos exclusivos sobre arritmia cardíaca e marca-passo para você. Agora, outro exame invasivo que é muito importante é o estudo eletrofisiológico diagnóstico. Vários pacientes que não conseguem diagnosticar as arritmias por todos esses exames que eu falei para vocês, eles podem necessitar de um estudo eletrofisiológico, que é um exame invasivo, porém um exame muito simples de realizar, pois o paciente ele vai estar no hospital, ele vai estar sedado com uma anestesia superficial e nesse caso o médico eletrofisiologista ele vai inserir catéteres no interior do coração e vai estimulando o coração e determinando as medidas de intervalos muito específicos do coração. O médico vai saber se há algum fiozinho a mais no seu coração ou alguma arritmia que está causando os sintomas. E ele pode avaliar também os quadros de bloqueio no coração, onde pacientes estão desmaiando, com síncopes inexplicadas, ou que não conseguiram achar a causa. O estudo eletrofisiológico diagnóstico é um exame rápido, demora de 20 a 30 minutos e ele é feito em ambiente hospitalar. E ele pode ser realizado em qualquer paciente de qualquer idade. Não há contraindicações e não há utilização de contraste. Então, muitos desses pacientes que fazem o estudo eletrofisiológico diagnóstico, eles podem fazer esse exame tanto para a avaliação das taquicardias ou então das bradicardias. O médico eletrofisiologista ele avaliará todas as propriedades eletrofisiológicas do coração. Então é um exame invasivo feito por meio de catéteres, onde muitas vezes pacientes que não estão sabendo quais as causas das suas arritmias ou então não foi documentada irão passar por esse procedimento. Eu espero que nesse vídeo tenha tirado dúvidas de vocês e também mostrado alguns outros exames que talvez vocês não conheciam. Então, se você está passando por isso, sintomas e arritmias, avaliação de um médico que está fazendo esses exames, você tem que saber que temos todo esse arsenal, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, para fazer o diagnóstico das arritmias cardíacas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito e gostaria de saber de você, da sua situação, se você tem alguma arritmia cardíaca, se você já fez algum desses exames ou então está aguardando para fazer. A sua opinião é muito importante e pode ajudar muitas pessoas que leem os comentários aqui nesses vídeos. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.